Boa tarde a todos. Iniciamos agora a entrevista coletiva com o atleta Matheus Santana. Seguindo os protocolos de saúde, estão presentes na sala apenas o entrevistado e eu, Fael Marques, assessor de imprensa do Esporte Clube Pelotas. Pergunta do Sidney Coelho, da Rádio Tupanci. Matheus, por que o time rendeu tão pouco, mesmo com 45 dias de treinamento? Bom, boa tarde. Acredito que seja cedo ainda para a gente falar, né? É apenas o nosso segundo jogo oficial depois dessa pré-temporada que foi feito. A gente sabe que a gente teve um bom tempo, né, de preparação. A gente aproveitou ao máximo esses dias aí para a gente trabalhar bastante, para a gente conseguir entender o que o Ricardo quer nos passar, né, dentro de campo. E frisar também que a gente encontrou uma grande equipe, uma equipe muito forte aí que fez um excelente campeonato paulista, que manteve uma base, né, sólida aí, que eles têm jogadores rodados, e isso aí também faz bastante diferença, né, dentro do jogo. É claro que a gente vai encontrar dificuldades, mas eu acho que a gente mostrou também que no segundo tempo a gente conseguiu ter mais posse de bola, a gente conseguiu rodar um pouco a bola, a gente conseguiu criar algumas jogadas, então mostra que a gente teve algumas dificuldades sim, mas que quando a nossa equipe coloca a bola no chão, quando a gente aparece para jogar, a gente tem condições de fazer frente aí a essas equipes. Pergunta do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Como o Pelotas tem que fazer para acelerar mais o jogo e ser mais agressivo, sem abrir mão das características do time, que é da posse de bola, e que essa maior posse não seja apenas no sistema defensivo? Isso a gente vem nos cobrando bastante, né? A gente conversa bastante, os atletas, a comissão no dia a dia, e a gente sabe que a gente precisa melhorar, né? E esse é um dos fatores. A nossa agressividade no campo do adversário, a gente tem que causar mais desconforto, né? Mais dificuldades para a parte defensiva deles, e eu acredito que isso parte de nós mesmos ali dentro de campo, né? A gente tem um pouco mais de infiltrações no terço nosso ofensivo, a gente conseguir criar mais jogadas individuais, além de nossa característica, que é uma equipe que trabalha a bola, que tem um jogo apoiado, né? A gente precisa exigir um pouquinho mais, né, esses fatores aí, para que a gente consiga criar mais chances e causar desconforto, né, à parte defensiva dos adversários. O Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense, pergunta: como tem sido a adaptação à nova função? E o Vinícius Guerreiro, do Diário Popular, também pergunta: Santana, acredita que atuar como zagueiro pode ser uma mudança importante na projeção da tua carreira, visto que hoje muitos treinadores buscam atletas com as tuas características para a função? Eu estou me sentindo bem, atuando nessa nova função, né? Para mim foi novo, né? Não tinha atuado fixo como zagueiro, mas agora estou procurando aproveitar essa oportunidade que eu tenho para mim crescer ainda mais. Eu vejo com bons olhos também que hoje em dia o futebol está pedindo isso, né? Está pedindo jogadores que construam um jogo desde trás, que tenham uma boa imposição, que tenham uma boa leitura de jogo, né? E eu estou procurando melhorar em alguns quesitos ainda, mas eu tenho certeza que eu tenho muito a crescer, a evoluir nessa função aí. Quero aproveitar ao máximo ainda esses jogos que a gente tem para mim fazer o meu melhor, né? Para o Pelotas, né? E conseguir alguma projeção maior na minha carreira. Augusto Cabral, da TV Com Pelotas. Matheus, o gol que o Pelotas sofreu em São Paulo evidenciou a desatenção e a falta de posicionamento da zaga. Como você e o Fábio combinam essa saída da área para fazer uma marcação alta, sem o risco de deixar o companheiro às vezes exposto aos atacantes adversários? A gente conversa bastante sempre dentro de campo, né? A gente fala que nós temos que estar sempre perto um do outro, né? Porque, falando um pouco desse jogo contra o Novo Horizontino, eles tinham o Guilherme Queiroz, que era o centroavante deles, que era um centroavante que tem mais mobilidade, que saía bastante para buscar o jogo. E eles faziam bastante nessas jogadas quando o centroavante saía, algum ou o extremo ou o meio infiltrava de trás, e então isso acabou nós tendo um pouco de dificuldade, acredito que no início do jogo, com essas trocas que eles estavam fazendo, e isso é uma questão ali dentro, né? É o pensamento rápido que a gente tem que ter, é a hora que a gente
tem que saber que a gente tem que sair no centroavante, o outro zagueiro já tem que estar perto, né, para fazer a cobertura. E acredito que foi um lance, né, um lance crucial ali que aconteceu, mas a gente vai procurar melhorar também nessa parte aí para nos próximos jogos não ocorrer mais essas coisas. Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. Um dos teus pontos fortes era ser o elemento surpresa quando atuava no meio-campo. Como tem sido para ti ter que controlar essa tua virtude jogando na linha de defesa? Como eu falei, eu estou me adaptando a essa nova função, né? E eu comprei a ideia de poder jogar como zagueiro. E então ali dentro de campo eu sei da minha obrigação que eu tenho que fazer, né? Primeiramente é ter uma parte sólida, uma parte defensiva sólida. E eu não me preocupo mais muito agora, né? Com o que eu vinha fazendo antes. Procuro se preocupar no que eu tenho que fazer a partir do momento que eu optei, né, por exercer essa nova função. Então eu procurar ajudar a equipe da minha melhor maneira, né? Não como eu fazia antes, que era chegando ao ataque, sendo elemento de surpresa, mas sim construindo o início da jogada desde trás, procurando ser bom na bola aérea defensiva, procurando ser um zagueiro firme pelo chão, e é dentro dessas características aí que eu quero procurar seguir melhorando. O Augusto Cabral da TV Com Pelotas pergunta: como vocês encaram esse próximo jogo contra o Caxias, que vem de um vice-campeonato no Gauchão e até agora 100% de aproveitamento na Série D? E o Eduardo Costa, da Rádio Gaúcha Serra e Jornal Pioneiro, também pergunta: o Caxias foi vice-campeão do Gauchão com boas atuações contra o Grêmio e agora está 100% na D, mas sem repetir o desempenho das finais do estadual. Que Caxias o Pelotas espera enfrentar? A gente sabe da qualidade que a equipe deles tem, né? Isso se mostrou dentro do Campeonato Gaúcho e agora vem mostrando dentro da Série D, né? Apesar de eles não vêm fazendo grandes atuações, mas eles conseguiram 2 vitórias, né? E isso aí traz mais confiança para a equipe, né? Então a gente espera um jogo de extrema dificuldade e acredito que a gente tem que se impor, né? Principalmente por estar jogando dentro de casa, a gente tem que diminuir os espaços dentro de campo, ter um time bem compacto, né? Procurar explorar o nosso ponto forte, né? E também ter muita atenção, que eles é um time que gosta de trabalhar bastante a bola, tem um meio campo muito forte, então se a gente conseguir diminuir esses espaços, procurar neutralizar as principais jogadas deles, acredito que a gente tem condições de sair daqui com um grande resultado. O Sidney Coelho, da Rádio Tupanci, pergunta: como tu encara o adversário líder e com um atacante que conhece muito o clube? E o Vinícius Guerreiro, do Diário Popular, também pergunta: como defensor, terás um combate direto com Giovani Gomes. O que o influencia ter trabalhado com ele no Pelotas e conhecer bem o jeito que ele joga? A Giovani, eu tive trabalhando aqui com ele ano passado, né? É um grande jogador e tá vindo também de um bom momento, né? Tem feito o gol no último jogo. E eu acredito que eu preciso entrar bastante concentrado, né? Conheço as características deles, vou procurar neutralizar. Eu sei que ele é um jogador de área, jogador finalizador, então a gente vai procurar não deixar espaço, né? Para ele, que com certeza aí ele vai querer vir aqui, né? E mostrar porque ele está no Caxias, porque ele jogou aqui bastante tempo. E então a gente vai encarar com uma decisão, a gente vai encarar esse jogo bem focado para a gente fazer uma grande atuação. O Marcelo Prestes, da Rádio Universidade, pergunta: por ser um clássico gaúcho dentro da chave e as duas equipes se conhecerem, o que pode alterar o estilo de jogo das duas equipes e se a bola parada ofensiva e defensiva pode ser mais explorada? Como o Pelotas vem trabalhando esse fundamento, que foi decisivo na vitória no clássico Brapel do Gauchão, por exemplo? A gente teve já, né, um confronto contra eles pelo Campeonato Gaúcho. É uma equipe que a gente conhece, eles mudaram alguns jogadores assim, mas a filosofia de jogo continua sendo a mesma, né? E no jogo que a gente teve pelo Campeonato Gaúcho, a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo lá dentro do Centenário. E aqui dentro de casa, né, agora jogando em Pelotas, a gente precisa fazer melhor ainda. A gente não vem de um resultado bom do último jogo e vamos procurar agora dentro de casa fazer a nossa parte aí para, quem sabe, sair com os 3 pontos.